Amém, irmãos? Então vamos para o nosso segundo vídeo. Hoje nós estamos estudando aqui a lição de número 9, que será ministrada em nossas igrejas no dia 31 desse mês corrente. Ela tem o tema Alegria e Gratidão ao Senhor, resultam da Palavra de Deus. Estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel, falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Lições essas que foram comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. E nós vamos aqui nesse segundo vídeo para o tópico 2 e vamos introduzir aqui o assunto sobre celebrando as vitórias e conquistas. Aproveitar para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, eu quero já te convidar a você conhecê-lo, ativar o sininho de notificação, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe. Tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso teremos condição de alcançar mais vidas através da propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos aqui para o tópico 2, que fala sobre celebrando as vitórias e conquistas. Embora Neemias tivesse ainda muitos desafios pela frente, ele não perdeu a oportunidade de louvar a Deus pelos seus feitos no passado e celebrar as vitórias alcançadas até ali, após o retorno do cativeiro. Essa é uma lição que devemos aprender e devemos colocar em prática. Então a gente entende aqui que o povo, a nação de Israel, em Neemias capítulo 8, que é o texto de referência da nossa lição, aprendeu que depois do arrependimento vem também o tempo de celebrar aquilo que Deus ele fez. Eles haviam passado por humilhações, sofrimentos, anos de cativeiro que foram difíceis, mas agora estavam diante da restauração promovida pelo Senhor. Celebrar, na visão bíblica, não é apenas comemorar conquistas materiais, mas reconhecer que Deus esteve presente em cada etapa da caminhada. O povo chorou ao ouvir a palavra, porém também foi orientado a festejar, repartir e alegrar-se porque Deus havia lhes concedido a vitória espiritual. Muitas das vezes o ser humano ele se acostuma tanto com as lutas que ele se esquece de agradecer a Deus pelas conquistas alcançadas. Porém, a Bíblia ela nos ensina que celebrar é uma atitude espiritual de reconhecimento, de gratidão e fé. Toda vitória que nós alcançamos da parte de Deus, ela deve servir sim como testemunho da fidelidade de Deus para com a nossa vida. Sendo assim, vamos aqui para o tópico 2.1, que vai falar: celebrar é olhar além dos problemas. Muitas pessoas sofrem por longo tempo de vida e há algum problema. A dor e a frustração são companheiras constantes e por isso vivem tristes. Por outro lado, o mesmo não acontece com a alegria das coisas boas que vivenciam. Quando os habitantes de Jerusalém começaram a chorar, Neemias os exortou, porque deviam se alegrar ao trazer à memória o favor divino. Neemias 8, versículos 9 e 10. Carregar a cruz não é viver entristecido, mas renunciar ao mundo e às suas concupiscências e andar nas pisadas de Cristo. Marcos 8, 34. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Entender isso nos faz enxergar a vida conforme o valor do reino, como revelado na palavra de Deus. Aqui então é importante entendermos que o povo de Israel ainda possuía dificuldades, desafios e muitas limitações, com certeza. Porém, aqui esse texto nos faz entender que Neemias
ele ensina que eles precisavam olhar além daquele momento difícil e enxergar aquilo que Deus já havia feito, ou seja, tinha os tirado do cativeiro, tinha os tirado da provação que eles vivenciaram por tantos anos. Então, quem vive preso apenas aos problemas perde a capacidade de perceber os milagres diários de Deus. Celebrar é reconhecer que, apesar de lutas, mas o Senhor continua sustentando os seus filhos. A alegria espiritual, ela faz o crente enxergar oportunidades em meio às crises, esperança em meio ao sofrimento, força mesmo em tempos difíceis. Abacuque mesmo declarou que mesmo faltando alimentos, mesmo faltando recursos, ainda assim, ele disse, se alegraria no Senhor. Isso mostra que a verdadeira celebração, ela não depende das circunstâncias serem totalmente perfeitas, mas isso vem da confiança no Deus de Israel. O inimigo, sim, ele quer que o crente olhe apenas para as perdas, para os problemas, e tenha em memória os dias difíceis que ele enfrentou. Mas Deus, acredite, ele quer que seus filhos percebam as vitórias que já foram conquistadas ao longo da caminhada. Celebrar é levantar os olhos e reconhecer que Deus continua cuidando, sustentando e continua abrindo caminhos para nós. Tópico 2.2 vai dizer que celebrar é reconhecer a bondade de Deus. Celebrar é reconhecer que Deus governa a nossa vida e tem cuidado de nós. O ambiente de alegre celebração e ação de graças, em reconhecimento à bondade e proteção de Deus, é incompatível com murmurações, contendas e tristeza. Salmo 106, verso 1. Investimos muito tempo em pedir respostas e bênçãos, mas pouco tempo em reconhecer e celebrar o favor de Deus. Devemos reconhecer a bondade de Deus para conosco e louvar ao seu nome. Inicie o dia orando e louvando a Deus, e certamente você se sentirá melhor e mais confiante para lidar com todas as demandas que surgirem ao longo do dia. Que interessante isso aqui, né? Isso nos faz entender que toda conquista na vida do crente, ela carrega marcas da bondade divina, ela carrega marcas de que Deus estendeu a sua mão para nos abençoar. Nada acontece apenas pela força humana. É Deus quem abre as portas, sustenta, fortalece, concede-nos vitórias. Quando Neemias ele orientou o povo a festejar e repartir também, como nós lemos, alimentos, ele estava aqui ensinando que aquele momento era resultado da misericórdia do Senhor sobre toda a nação de Israel. O coração grato, ele entende que Deus foi fiel nos dias difíceis, que Deus ouviu as orações em momentos que eles achavam que não tinha mais saída. E Deus sustentou mesmo nos momentos de grande fraqueza. Então isso faz entender que celebrar é reconhecer que a bondade de Deus esteve presente em cada detalhe da caminhada. O Salmo 126, ele mostra isso claramente, onde diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. A ingratidão, ela faz com que o homem esqueça rapidamente aquilo que Deus ele já fez. Porém, o coração espiritual aprende a transformar vitórias em adoração e conquistas em gratidão a Deus. Então, quem reconhece a bondade de Deus vive com mais fé, enfrenta as lutas com esperança e mantém viva a alegria espiritual. E no tópico 2.3, o bispo Samuel Ferreira vai falar sobre celebrar as pequenas vitórias. Isso é muito importante. Louvar ao Senhor pelas pequenas vitórias é importante. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, tinha pela frente o deserto.
o grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, de secura, em que não havia água. Deuteronômio 8, versículo 15. Porém, aquele cenário adverso não os impediu de celebrar a vitória e o livramento que tinha acabado de receber. Moisés cantou, Miriam e outras mulheres dançaram e celebraram o livramento recebido. Agradeça sempre que receber uma bênção. Ofereça um culto em ação de graças a Deus quando possível. Celebre, festeje sua vitória. Seja ela pequena ou grande, crie em sua família o hábito de orarem pela solução dos problemas, mas também de orar em agradecimento pelas vitórias. Isso é muito importante. Muitas pessoas esperam grandes acontecimentos para poder celebrar, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos reconhecer também as pequenas vitórias, irmãos, do dia a dia. Cada passo dado pelo povo em Neemias representa uma conquista. O retorno do povo, uma conquista. A reconstrução dos muros, outra conquista. A restauração espiritual que veio pela palavra, outra conquista. E mais, o entendimento da palavra, uma outra conquista. Tudo isso, irmão, não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu pouco a pouco. Tudo no seu tempo. Então isso nos faz entender que o crente amadurece espiritualmente quando ele aprende a agradecer. Por uma oração respondida, por um livramento diário, por uma porta que foi aberta e por forças para continuar a caminhar. As pequenas vitórias fortalecem nossa fé para grandes desafios. Quem não valoriza os pequenos milagres corre o risco de esquecer de que Deus age nos detalhes invisíveis da nossa vida. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também será colocado no muito, também será fiel no muito. Isso nos mostra que Deus trabalha através de processos e pequenas conquistas que nós enfrentamos ao longo dessa jornada. Celebrar pequenas vitórias é reconhecer que Deus está operando, mesmo de forma lenta, que Deus trabalha nos detalhes mínimos. Cada avanço espiritual possui grande valor diante de Deus e a gratidão, meus queridos, pelas pequenas bênçãos mantém o nosso coração alegre, humilde e sensível à presença do Senhor, nosso Deus. E sendo assim, a gente termina esse segundo vídeo e esse segundo tópico dessa lição tão maravilhosa e tão abençoada. Tá? Deus abençoe. Espero poder ter sido útil aí na propagação do Evangelho nesse segundo vídeo também.